Olá a todos, bem-vindos à aula número 6 de Introdução à Construção e Análise de Algoritmos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuação ao conteúdo de notação. Na aula anterior, nós falamos sobre a existência das três notações assintóticas mais comuns, que são o Big O, o ômega e o θ. O Big O descreve o limite superior, como já dito antes, que é o limite máximo de tempo de execução de um algoritmo. O ômega, que é o limite inferior, o limite mínimo de tempo de execução de um dado algoritmo, ambos baseados no seu tamanho de entrada. E o θ, que é quando um algoritmo é tanto Big O quanto ômega de um único valor. Ou seja, o limite superior e inferior são o mesmo, logo ele vai se comportar de maneira igual. Definimos também que o custo computacional da nossa função somar é constante θ, já que o custo O e o custo ômega são iguais. Vamos agora falar sobre o custo computacional do fatorial. Agora nós adicionamos um novo espécime de função, que é a para, ou o nosso for, que é um loop, que vai executar de i igual a 1 até n. De tal maneira, o custo dessa linha vai ser dado por n, ou seja, nós vamos executar essa linha n vezes. Então, nós precisamos definir o nosso custo como subordinado ao maior elemento. No caso, nós temos aqui é o n. Logo, nós podemos verificar que só existe um loop principal e não existe nenhum condicional para outro loop. Logo, a linha 2 e 3 vão sempre ser executadas n vezes. Logo, nós podemos dizer que o número mínimo de execuções O ou Big O será n, assim como o seu ômega, já que para um número dado 10, nós vamos executar ele 10 vezes, tanto no pior caso quanto no melhor caso. Para um número 9, tanto no melhor quanto no pior. Logo, nós podemos definir que são iguais, então ele é θ. Vamos usar o algoritmo 3, encontrar o maior. O encontrar o maior tem 3 loops. Veja que, quando nós falamos sobre notação assintótica, nós sempre nos referimos ao subordinação. Veja que o custo computacional de encontrar maior está subordinado a n. Não existe nenhum outro n de maior grau, como n ao quadrado ou 2 elevado a n. Logo, nós definimos O de n porque toda a função está subordinada a n, independente se é n vezes 2, n mais 7, n mais... Todos os valores que não são o maior grau são dispensáveis quando nós falamos sobre a notação geral, como aqui no caso é O de n. Perceba que nós podemos definir somente O de n, já que o loop vai rodar n vezes. A linha 3 só vai ser executada se i for menor que o maior já encontrado. Logo, existe um condicional. Se a lista estiver ordenada de maneira a os números estarem ordenados de forma crescente, nós vamos todas as vezes fazer trocas, ou seja, a linha número 4 vai ser executada todas as vezes. Entretanto, se ela estiver ordenada de forma decrescente e o maior número estiver no começo da lista, nós só vamos executar a linha 4 nenhuma vez, já que não vai entrar no si. Então, nós definimos que o limite dela é Big O de n. Por quê? Porque vai executar n vezes. O algoritmo Bubble Short, nós vamos ter aqui um novo tipo de expoente, que é o n ao quadrado. Veja que existem dois laços e não existe nenhum condicional para um laço ao outro, ou seja, ambos os laços vão ser executados sequencialmente. Sempre que nós executarmos a primeira interação do para de i até l, nós vamos executar o para de j igual a l até 1. O se vai ser executado tão somente se você puder substituir um valor. Então, o 4 pode ou não ser executado durante as interações. Assim, nós definimos o custo computacional do Bubble Short como O de n ao quadrado. Por quê? É condicional ser maior, mas no máximo ele vai rodar n ao quadrado vezes. Veja que agora nós podemos definir a complexidade de tempo. Quando nós falamos de um algoritmo em n ao quadrado, nós definimos que o limite superior dele vai ser n ao quadrado. Ele
pode rodar n log de vezes e pode rodar n vezes. Quem sabe até rodar log n. Entretanto, o máximo de tempo que ele vai executar vai ser n ao quadrado. Em contrapartida, se nós tivermos um algoritmo que seja ômega de n, ele, no melhor caso, vai rodar n vezes. Porém, ele pode rodar vezes exponenciais, dependendo do algoritmo e também dependendo de como estiver a sua entrada.